Finalmente chegou o mês de novembro. Em uma das reuniões que a gente fez em outubro, estava brincando com os meninos que, por mim, chegaria logo o mês de novembro, porque esse mês de novembro a gente vai ler, estudar, refletir um pouco sobre os fatores da iluminação do Buda. Quais são os caminhos que o Buda percorreu? Quais são os caminhos que o Buda deixou? Que a gente pode trilhar para poder alcançar aquilo que ele alcançou. A libertação do sofrimento e a iluminação. Então, nas próximas quartas e sábados, é isso que nós vamos estudar. Se lhe interessa, se você tem algum interesse em conhecer o caminho deixado pelo Buda, como foi que o Buda... Nossa, deu um vento aqui tão agradável. A harmonia segue livre seu caminho sem parar. Então vai ser isso que a gente vai estudar aqui no mês de novembro, né? E eu estava pensando por onde começar esse caminho, né? Por onde começar a refletir para a gente entender um pouquinho mais sobre o Buda. E eu acho que talvez a primeira coisa mais importante é a gente entender que o Buda nunca disse. O Buda nunca disse, nunca teve a pretensão de dizer que ele era o único filho de Deus. Certo? O Buda nunca disse isso. O Buda nunca disse que foi enviado para salvar todos. O Buda também nunca disse que quem não o seguisse não seria salvo. Pelo contrário, o Buda questionava muito essa ideia de religião como sendo uma maneira de aprisionamento do ser humano. O que o Buda passa para a gente é justamente o seguinte: o que liberta do sofrimento e o que nos faz alcançar a iluminação é a razão, é o conhecimento. Podemos entrar no velho chavão, só o conhecimento liberta, é por aí. Mas não é o conhecimento mundano de que a globalização é o resultado de fatos históricos que começou, segundo alguns, com as navegações marítimas, com as revoluções industriais, com o fim da Guerra Fria. Não é essa a verdade. Não. O Buda fala das chamadas as 4 nobres verdades, que é o primeiro discurso do Buda quando ele se iluminou. Ele vai dizer que o sofrimento existe, o sofrimento tem uma causa, olha só, o sofrimento tem uma causa. Mas o Buda parece muito inteligente não, né? Porque todo mundo já sabe que o sofrimento existe. Todo mundo já sabe que o sofrimento tem uma causa. Aí o Buda diz, o sofrimento existe, ele tem uma causa. Terceira coisa, ele diz, o sofrimento pode ser evitado. Aí mora uma coisa importante. O sofrimento pode ser evitado. E ele deixa a receita de como evitar esse sofrimento, que é o nobre caminho óctuplo, o caminho de 8 passos que nós estudaremos em breve. Aí o Buda diz essas 4 verdadezinhas. Então ele diz o seguinte, que
nós podemos entender a questão fundamental da nossa vida, que é o sofrimento. O Buda falava mais ou menos o seguinte: parece que as religiões, as tradições filosóficas, religiosas, parece que criam uma bolha e jogam o indivíduo dentro dessa bolha e dizem: agora vocês estão libertos. É só você não fazer isso, é só você fazer aquele tipo de coisa que vai dar tudo certo. O Buda não vai bem por aí. O Buda diz: ó, a realidade é desse jeito. Geralmente a gente se comporta desse outro jeito. Se você quiser se libertar do sofrimento, atingir a iluminação, o melhor caminho é assim. Mas ainda diz, o Buda era revoltado. O Buda lhe diz assim: não acredite só porque eu estou dizendo. Não seja tolo. Experimente. Se eu falei aqui e você ouviu, tentou colocar em prática, não conseguiu, não considere isso. Então, não adianta a gente atribuir ao Buda essas características anteriores que eu falei. Essas características não pertencem ao Buda, de ser o único salvador. Pelo contrário, o Buda foi um homem comum. Ramon já gosta sempre de falar isso, né? O Buda foi um homem comum. Aliás, ele foi tanto um homem comum que ele morreu com a doença do seu tempo. O Buda morreu de desinteria. O Buda morreu de dor de barriga. Ele não morreu para salvar ninguém. O Buda não morreu para salvar ninguém. Agora, isso nós podemos afirmar. O Buda viveu e, durante 45 anos de sua vida, ele dedicou ao ensino daquilo que ele aprendeu na prática com a sua meditação e com a sua iluminação. E o Buda diz mais, viu? O Buda diz: eu não sou o único ser iluminado. Tem um sutra que o Buda diz que existem tantos seres iluminados quanto grãos de areia do rio Ganges. Então, o Buda nunca quis uma exclusividade. Aliás, quem dá exclusividade aos mestres são os seus seguidores. Então, o Buda dedicou 45 anos de sua vida, depois da iluminação, a ensinar a meditação, a ensinar o que ele aprendeu com sua experiência direta. Ele ensinou as pessoas a como desenvolver uma percepção iluminada. Ele ensinou como a gente deve ver a realidade de maneira iluminada. Como adquirir a visão correta, que vai ser um dos temas que nós vamos estudar esse mês de novembro. Então, isso é um pouquinho do Buda, né? Quebrando aí alguns mitos que às vezes as pessoas tentam atribuir ao Buda e que não faz nenhum sentido. E o Buda, ele também ensinou a gente não só a ver a realidade de maneira iluminada, mas também a agir de maneira coerente com a realidade. Eita. Eu vou tomar até água aqui depois dessa. Porque essa questão é fundamental. É preciso que a gente, quando for agir, precisamos agir de maneira coerente com a realidade. Como que é a realidade? A realidade ela é interdependente. A realidade ela é impermanente. Ela é insatisfatória. E a gente precisa considerar isso na nossa ação e no nosso entendimento. Quando a gente não considera a realidade como ela é, interdependente, impermanente,
insatisfatória, nós vamos ter problemas. Aliás, nós vamos ter problemas sempre. Porque é natural da vida ter problema. Mas quando a gente entende e age de maneira errada, a forma que a realidade não é, a gente vai não só ter problema, como a gente vai sofrer. A gente vai brigar com a realidade. Então, perceba que o Buda raramente falou sobre coisas metafísicas. Raramente o Buda falou sobre coisas espirituais, sobre espíritos. Não. O que o Buda falou foi que um caminho ético, um caminho de moralidade, um caminho de conduta pode nos guiar para a iluminação e para a libertação do nosso sofrimento. E tem mais. O Buda, ele só falava quando ele era perguntado. O Buda era chatinho, viu? Não dê risada do abençoado, não. Não pode profanar o abençoado, pode fazer isso. Rir da cara dele, quem já se viu. Então, o Buda, ele só falava quando era perguntado. Os sutras, os textos, deixam isso muito claro. E ele só falava quando era perguntado, às vezes. Às vezes é que ele respondia. Tanto é que os sutras começam assim. O abençoado estava no parque tal. Não tem isso? Não tem? Para você que estuda. O abençoado estava no parque tal, com tantas pessoas. Aí fulano de tal se aproximou, fez 3 reverências e perguntou. Aí o monge José soprou no ouvido do Buda a resposta. Não. Aí já é profanação demais, né? Mas o Buda falava quando ele era perguntado. Ele não saía dando pitaco nas coisas, não. Aliás, tem sutras que mostram o seguinte. O camarada chegou e perguntou uma coisa ao Buda. Aí o Buda respondeu. Depois, outra pessoa chegou, perguntou a mesma coisa e o Buda não respondeu. Olha que cabra chata esse Buda, viu? Aí Ananda, que era o assessor, que seria o secretário, Ananda ficava pé da vida. Ananda dizia, mas abençoado, você respondeu isso ainda agora para essa pessoa e não respondeu para essa. Aí o Buda simplesmente dizia, ele queria uma teoria. Pronto. Chegou uma questão fundamental. O Buda, quando era perguntado e ele percebia que as pessoas queriam apenas uma teoria, ele ficou calado. Quando perguntava determinados temas ao Buda, ele simplesmente ficava calado. O Buda até fala. Tem um sutra que se diz que o Buda estava dando uma palestra do Dharma na floresta, porque ele vivia na floresta. Ele vivia mendigando. Ele está na floresta, ele pega um punhado de coisas que tem no chão, de folhas que tem no chão, aí ele diz: essa é a relação entre o que eu vejo, aí aponta para a floresta, e aquilo que eu digo a vocês, aí aponta para
o que ele tinha nas mãos. Mas ele também diz que o que a gente precisa saber é aquilo que está contido nas mãos. A gente não precisa saber da floresta inteira. E aquilo que está nas mãos dos seres iluminados é justamente isso que a gente precisa aprender. Então, os ensinamentos do Buda, a partir do momento que a gente começa a ler os sutras, a gente começa a perceber assim, que o Buda fala, que quando o Buda fala, o Buda acaba revelando o lugar que nós estamos. Uma palestra que a gente teve, o lugar. O Buda fala, ele acaba revelando o lugar que aquela pessoa estava. O lugar emocional, mental, de sensações. E depois o Buda faz com que a pessoa enxergue outras possibilidades. É interessante como o Buda era didático. Se você procurar os textos que falam sobre o karma, o que é que o Buda faz? O Buda, ao falar de karma, ele não fala diretamente do karma. Primeiro ele vai falar sobre agricultura. Ele vai falar da plantação. Os textos até dizem, o agricultor ele pode até plantar, mas ele não tem o poder de dizer que brote agora. Não, só vai brotar quando as condições permitirem. Então é isso que acontece nos discursos do Buda. É isso que é o coração do Buda. Ele está no estado meditativo, ele está em zazen. Quando ele é questionado, quando ele é perguntado, ele sai do seu estado meditativo e responde. E quando ele responde, ele percebe o lugar que a pessoa está e ele fala justamente com essa capacidade que a pessoa perceba o lugar que ela está e que a pessoa consiga fazer essa transferência de lugar. Ou seja, o Buda ele vai acabar ensinando, de uma certa maneira, como a gente deve agir. Ação de corpo, de fala e de mente. Aliás, é isso que os mestres nos ensinam. Os mestres ensinam justamente isso. Vá percebendo que quando o Buda ensina e a gente entende, a gente vai mudando de lugar. Nem que seja vagarosamente. Percebe isso? Você que está um pouquinho de mais tempo aqui nas nossas práticas, você que já conhece o Dharma há um tempo, você já deve ter percebido isso, que os ensinamentos eles são passados, o Buda vai falando, a gente vai entendendo qual é o nosso lugar e a gente vai mudando de lugar devagarzinho. A gente vai identificando quais são as bases que nós temos. E aos poucos também nós vamos alterando esta base que a gente identificou. Principalmente a base que a gente acha que nos atrapalha. E aí, quando a gente identifica essa base de pensamento, de ação, de sensação, de compreensão, de percepção de mundo, quando a gente identifica, a gente passa a ter um pouco mais de poder sobre essas coisas com a prática do zazen, porque aquilo já não me sufoca tanto. Então, a pessoa que estuda, que pratica, ela passa a se sentir mais livre. E o Buda era tão chato que ele dizia, só um tolo atravessa um rio e leva com ele a embarcação.
Veja, quando a gente passa a ter essa liberdade, a gente passa a se sentir mais leve. Esse é outro ponto importante. Quando a gente entende, quando a gente pratica o Dharma, a gente começa a se sentir mais leve. Aliás, a gente se sente mais leve e também começa a compreender o que realmente importa na vida. E sabe o que é que importa na vida? É aquilo que fica aqui dentro. O que realmente importa na vida é aquilo que vai além da morte. O que importa na vida é aquilo que nos liberta. O que importa é aquilo que faz com que a gente também liberte os outros. Porque vamos ser sinceros, né? Às vezes, a gente aprisiona os outros. Você já viu como é que você aprisiona as pessoas? Não vamos só pensar que os outros nos aprisionam, não. Nós também aprisionamos os outros. Nós aprisionamos os outros de inúmeras maneiras. Veja, mas a partir do momento que eu entendo, e aí a palavra mágica que eu adoro, despertar. Quando a gente desperta, que a gente vê o que realmente importa, aí muita coisa perde o sentido. Muitas besteirinhas que a gente estava apoiado, perde o sentido. Aí a vida fica leve. É isso que acontece quando a gente encontra os ensinamentos e pratica um tempo. A gente sente aquela leveza. Não é assim? Vai ficar bom agora. Vai ficar bom, Romeu Santos. A gente sente aquela leveza, certo? Sente aquela leveza, a gente sente aquela empolgação, a vida vai ficando mais suave. E nós vamos criando novos hábitos. Só que depois, aqueles padrões antigos que nós temos, Lucas, eles podem voltar. Aliás, esses padrões, os padrões antigos, eles podem voltar e podem até corroer algumas conquistas que a gente fez. Eu passei por isso, eu passo por isso. Agora, sabe por que esses padrões voltam? Os padrões antigos, eles podem voltar porque a nossa mudança talvez esteja sendo ainda na camada superficial. Mas essa mudança, mesmo que superficial, ela é importante, porque ela nos faz respirar. Então, as primeiras mudanças que nós temos, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, são mudanças que atingem as nossas cascas, que atingem o nosso aspecto mais grosseiro. Só que o Dharma não é uma religião superficial. O Dharma não é para conquistas superficiais. O que o Buda ensina é a iluminação. Qualquer coisa que seja menos do que a libertação do sofrimento e a iluminação não serve. O que todos os mestres ensinaram foi isso. Eles deixaram o exemplo da vida deles, dizendo: é possível, faça assim.
Então, qualquer coisa que seja menos do que a libertação do sofrimento, menos do que a iluminação, não serve. Eu não estou dizendo que não são importantes as nossas conquistas do dia a dia. Ao contrário, elas são importantíssimas, mas nós não podemos parar no meio do caminho. Não é porque eu tenho um hábito, não é porque eu tenho um entendimento que me prejudica ou que me prejudicava, que eu tenho que parar aqui. Ah, já me livrei dessa percepção errônea. Você pode ir além, nós podemos ir além. Entendeu isso, pessoal? Para encerrar, o Buda ele ensina passo a passo. O Buda diz o seguinte: o sofrimento é uma verdade sagrada, porque o nosso sofrimento tem a capacidade de nos mostrar o caminho da libertação. Vou repetir. O sofrimento é uma verdade sagrada porque ele tem a capacidade de nos mostrar o caminho da libertação. Sozen-san, você lembra, como diz meu tio, meu jovem, você lembra, meu jovem, que uma certa vez estávamos conversando há alguns anos e eu lhe pedi que, por favor, gravasse um vídeo dando um laço no sapato. Lembra que você gravou? Eu vou pedir que vocês, se possível, agora, amanhã, ou sexta, ou até sábado mesmo, você dê um laço no seu sapato. Dê um laço no seu sapato. Se possível, grave você dando laço no sapato. E sábado a gente se encontra. Afinal de contas, a harmonia segue livre seu caminho sem parar. Que os méritos deste encontro se expandam.